poder fazer uso. Então, boa tarde. Obrigada, primeiramente, a vocês, professores, por terem aceitado participar da minha banca. O meu projeto de qualificação, ele se refere às estratégias pedagógicas e desafios no ensino da agroecologia em duas escolas do meio-oeste catarinense. Eu sou Pamela Ribeiro Frugel, a orientadora é o professor Joel Haroldo Bade, e a minha linha de pesquisa está voltada aí a políticas públicas e gestão da educação. Então, como introdução, aí no Brasil a gente sabe que na década de 1980, 1970, a gente teve um grande aumento na produtividade agrícola, e isso foi resultado da Revolução Verde. Então, a Revolução Verde, ela trouxe muita tecnologia, aumento de produtividade, porém, ela trouxe alguns problemas aí ambientais, principalmente relacionados à degradação ambiental. E dentro dessa degradação ambiental, aí surgiram outros movimentos voltados a essa conservação ambiental. Então, a agroecologia, ela surge como uma alternativa mais sustentável e ela combina a ciência e o saber popular para enfrentar esses problemas que foram advindos dessa Revolução Verde, para promover práticas agrícolas mais produtivas, sustentáveis e justas. Então, diminuindo essa questão dos impactos ambientais. E também essa questão aí da agroecologia. Hoje em dia, na rede estadual de Santa Catarina, a gente tem escolas no campo, como todo o Brasil, e dentro dessas escolas de campo, normalmente atreladas ao novo ensino médio, a gente também tem cursos técnicos voltados a essa área agrícola, e dentro desses cursos técnicos, normalmente a gente vai ter o campo da agroecologia, né, que é esse estudo voltado aí a práticas com menor impacto ambiental, mais sustentáveis, e mais adaptadas aí às condições ambientais das comunidades. E, historicamente, a gente tem conhecimento na literatura que as escolas do campo, elas enfrentam muitos problemas, principalmente em questão de recursos, estrutura, falta de materiais didáticos específicos, e essa deficiência, ela também vai se manifestar lá no ensino da agroecologia. Então, a gente, muitas vezes, não tem materiais apropriados, não tem livros didáticos, também não tem práticas pedagógicas próprias para ensinar essa questão aí da agroecologia. E dentro dessa realidade do cotidiano aí na escola, a gente tem muitas discussões aí em relação a esse modelo filosófico da agroecologia, e a carência de recursos, ela fica mais evidente quando a gente está atuando em sala de aula. Então, às vezes, a gente tem essa questão de falar da agroecologia, mas, em prática, lá na sala de aula, às vezes fica difícil da gente colocar essas, digamos assim, essas práticas lá juntamente com os estudantes em prática mesmo. E, no caso, também tem aí um relato da minha experiência na Escola 25 de Maio, que é um colégio agrícola, que tem ali essa questão do ensino da agroecologia, e a gente nota que naquele período que eu trabalhei lá, que agora não atuo mais, mas trabalhei por 3 anos, a gente tinha uma escassez desses materiais didáticos que dificultava, às vezes, a implementação de algumas práticas pedagógicas e que, consequentemente, ele pode interferir lá em como os alunos vão sair para o mercado de trabalho, lá na questão profissional mesmo deles. Sendo assim, né, essa contextualização, o problema de pesquisa está relacionado a quais práticas didático-pedagógicas são utilizadas na abordagem da agroecologia nos cursos técnicos agrícolas, em consonância com o perfil de egresso pretendido em 2 escolas estaduais voltadas à educação agrícola no meio oeste catarinense. Então, os objetivos, o geral, pesquisar, investigar essa questão do ensino da agroecologia nesses cursos técnicos em 2 escolas. Primeiro, a escola de 25 de Maio, e a escola também, que é o Seduc de Água Doce, que é o Jardim Bélio Faustino da Silva. Então, são 2 escolas que ficam localizadas na região meio-oeste de Santa Catarina. São escolas que estão localizadas também na área rural, né? São escolas do campo. E aí elas oferecem esses cursos técnicos voltados a essa área agrícola. Então, a ideia é identificar quais são as abordagens, os métodos, as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores
e quais são as contribuições aí nesse perfil desse egresso pretendido. E aí, dentro dos objetivos específicos, a gente tem aí a questão de verificar o currículo desses cursos técnicos, identificar a presença da abordagem da agroecologia, se ela é uma disciplina ou se ela está como um tema transversal dentro de outras disciplinas, e analisar como que é essa abordagem para a formação aí desse perfil do egresso alinhado à formação profissional, descrever quais práticas pedagógicas são adotadas, né, por esses educadores da agroecologia, e também quais estratégias de ensino, quais atividades práticas são utilizadas, e quais são os recursos também utilizados. Ter a percepção dos educadores e dos estudantes também em relação aí aos desafios que eles enfrentam nesse ensino da agroecologia, quais são as estratégias adotadas para superar esses desafios, e o que pode ser melhorado, então, nessa área da agroecologia também. E, por último, né, depois de todas essas informações, a ideia é desenvolver um portfólio com recomendações para fortalecer e aprimorar o ensino da agroecologia. E aí ele vai ser levado em consideração os resultados da pesquisa e essas necessidades que vão ser apontadas pelos estudantes e pelos professores. Então, conforme a gente vai adquirindo esses resultados, a gente vai desenvolver um portfólio que seja que atenda às necessidades ali solicitadas por esses professores e esses alunos. Então, o local da pesquisa, então, é a Escola de Educação Básica 25 de Maio, como eu já comentei, que fica localizada em Friburgo. Então, é uma escola que foi fundada lá em 1979. Ela atende ali, principalmente alunos que são da região, filhos de agricultores. Ela funciona em regime de internato. Então, os alunos, eles ficam na escola, às vezes eles passam ali 2, 3 meses na escola, porque a escola ela tem um sistema de tempo escola e tempo comunidade. Então, eles ficam tempo na escola e tempo eles voltam para casa para aplicar esses conhecimentos que eles adquiriram na escola. E aí a gente também tem o CEDUP, que é um colégio agrícola, que é o professor Jaldir Bering Faustino da Silva, que fica localizado em Água Doce. É um colégio que também funciona em regime de internato. O curso que eles fornecem é diferente, ele é técnico em agropecuária, da Escola 25 é técnico em agroecologia, então são cursos diferentes. E ali eles também têm essa questão do regime de internato, mas também eles aceitam alunos externos, então fora da comunidade, e ele vem estudar na escola. E além disso, eles também têm o pós-médio, que tem alguns alunos que depois que eles se formam no terceiro ano, eles voltam para a escola para um quarto ano para ter essa formação técnica. Mas a ideia aqui do trabalho é fazer a pesquisa com aqueles alunos que estão no ensino médio, juntamente ali com o curso técnico, eles estão nesse período concomitante. E a justificativa da pesquisa, então ela está relacionada aí com essa necessidade que a gente tem de alinhar a educação técnica agrícola aos princípios da sustentabilidade e também em relação ao meio ambiente. Então, hoje em dia, a gente sabe que nós estamos vivendo períodos de mudanças climáticas, e a agroecologia ela surge como uma abordagem mais integrada, que vai combinar esses conhecimentos científicos, os saberes tradicionais, principalmente porque a agroecologia ela muito voltada à ecologia, então, os princípios ecológicos ali que normalmente a gente encontra na natureza são aplicados dentro da agroecologia. E a pesquisa ela se alinha também com as políticas nacionais de educação do campo, com a educação profissional, com a agroecologia, promovendo uma educação que ela respeita também e valoriza as culturas locais, porque aí ela vai ver quais são as necessidades locais de cada uma das escolas, né? E vai formar profissionais que vão ser preparados para atuar nessa área rural de uma forma mais sustentável. E aqui um pouquinho de contextualização do tema. Então, a educação do campo, ela surgiu aí, principalmente depois desse processo da Revolução Verde, ali, dos anos 90, e ela é uma luta de grupos rurais, camponeses, quilombolas. Também a gente tem aí movimentos sociais como o MST, que eles influenciaram na criação de políticas públicas. A gente tem aí o Pronera e o Pronacampo, que surgiram ali nos anos 90, e que ele foi também unido muito com a questão das universidades, que incentivaram as pessoas a ter essa visão
para a educação do campo, que um fato bem importante é que as pessoas do campo não tinham escolaridade, elas não tinham base, que é a educação. Então, muitas pessoas, elas eram analfabetas, e nesse primeiro momento eles focaram mais na questão da educação de jovens e adultos, né? Então, deixar um pouco, não é deixar de lado, foi levado em consideração as crianças, mas o principal nesse início era essa questão dos jovens e adultos. Eles não tinham essa escolarização. E aí, ao longo do tempo, a gente teve várias, digamos assim, políticas públicas, várias normativas que surgiram, inclusive na LDB, em 1996, a gente tem um parâmetro que fala aí sobre essa questão da educação rural, que deve ser considerada a questão das especificidades de cada local, né? Então, também, dentro da legislação, a gente já tem essa questão da educação. E dentro das escolas do campo no Brasil, a gente também vai ter esses desafios que são enfrentados, como estrutura, falta de recursos, porém, elas desempenham um papel muito importante para essa questão da integração cultural e social. Então, a partir do momento que a gente tem essas escolas do campo, a gente também passa a ter visibilidade para essas pessoas que muitas vezes ficavam apagadas, né, nessa questão aí de viver, não eram vistas pela sociedade. Então, essas escolas do campo, elas surgiram para atender essas particularidades e necessidades que essas pessoas tinham, né, que essas comunidades tinham, que muitas vezes não eram vistas. E aí a educação profissionalizante no Brasil, ela surgiu por meio aí dessa questão de necessidade de pessoas que, digamos assim, elas não tinham uma formação adequada e precisavam de pessoas para trabalhar. Então, o primeiro momento que surgiu foi lá no século XIX, né, com as escolas, com a criação das escolas aprendizes artísticas, lá em 1909, e a partir da industrialização de 1930 começou aí o aumento dessa criação aí de escolas, e também teve o surgimento do Sistema S lá em 1940, que favoreceu essa questão do aumento da educação profissional no Brasil. Então, hoje em dia a gente tem na educação profissional tanto, né, a questão privada, a questão de instituições públicas que elas atendem esses estudantes, essas pessoas que querem uma profissionalização. E normalmente essa profissionalização ela é adaptada às necessidades tecnológicas do mercado e às necessidades locais. Aqui na região tem essas duas escolas agrícolas, então elas são mais voltadas à agricultura, já que é o ponto principal que a gente tem aí na nossa região. E dentro disso, só para dar uma contextualizada, o que é agroecologia? Então, a agroecologia ela surgiu depois desse processo ali da Revolução Verde, então ela surgiu na década de 80, e ela é uma alternativa a esse sistema de produção que muitas vezes era vista ali como ela excluía, na verdade, esses pequenos agricultores, e aí ela tem uma visão mais social, econômica e ambiental. Então, não é somente a questão produtiva da ecologia. Então, ela leva em consideração como que essas pessoas se relacionam, questão econômica, questão do ambiente em si, para promover uma educação mais participativa e inclusiva. A ecologia, ela é ampla, é mais holística do que somente voltada a realmente a produção agrícola. E aqui, como base epistemológica do meu trabalho, eu trouxe dois autores que acabam se encaixando nessa questão aí da agroecologia e da educação profissional, e também dessa questão ambiental, que é o Paulo Freire e também o Moacir Gadotti. Então, eles são dois autores que falam um pouco sobre essa questão ali. O Paulo Freire, ele é mais voltado nessa questão da pedagogia crítica e da autonomia dos estudantes, que é o que precisa ter quando a gente está falando de educação profissional, porque os alunos eles têm que ter essa questão de estar em curso também, de quererem participar, de serem ativos, de eles trazerem essa questão também que eles têm dos conhecimentos, dos conhecimentos das comunidades que eles têm. Então, normalmente ele é filho de um agricultor, o agricultor ele traz aquele conhecimento tradicional, mas também aliar essa questão do conhecimento científico que o curso técnico propõe.
E o Master Gadot, ele é mais desafios ambientais e promover a sustentabilidade. Então, ele diz que a gente consegue modificar essa questão do ambiente através da educação. Mas por essas questões aí que foram escolhidas, esses autores. Aqui já entra um pouquinho sobre a classificação da pesquisa. Então, a natureza da pesquisa ela vai ser aplicada. Então, ela está visando o desenvolvimento de conhecimentos com propósitos práticos, especialmente para resolver problemas específicos. No caso, o problema específico é essa questão da agroecologia nessas escolas. A metodologia que vai ser adotada vai ser a natureza mista. Então, ela vai ter tanto métodos qualitativos quanto quantitativos. Ela vai ser classificada como descritiva, então vai descrever fatos ou fenômenos de uma realidade específica. Bibliográfica, porque vai ter essa coleta de dados, de fontes teóricas, já tem publicadas e disponibilizadas. Vai ser documental, porque vai explorar aí uma amplitude maior de fontes analisadas, que no caso vai ser o PPP das escolas, vai ser a questão do próprio currículo dos cursos também. O levantamento, ele vai ser uma análise de levantamento, que vai ter essa questão do conhecimento direto da realidade. E o delineamento, ele vai ser transversal. Então, a gente investiga associações entre desfechos e exposições. Quem vão ser os participantes da pesquisa? Vão ser os alunos, então, do primeiro ao terceiro ano, esses dois cursos técnicos das duas escolas, né, integrados ao ensino médio. A faixa etária é de 14 a 18 anos de idade. E os critérios ali são aqueles alunos que são matriculados regularmente, integrados à instituição há pelo menos 6 meses, porque eles já vão ter aquela vivência, aquele período maior de vivência dentro do curso técnico, ter mais práticas, né? Estar mais integrados com aquele ambiente. E também vão ser os professores, né? São aqueles professores que atuam na área técnica, e o requisito ali de atuação para que eles participem ali, né, é que eles estejam na instituição há pelo menos 6 meses, por conta dessa continuidade metodológica e pedagógica, né? Eles não tenham também períodos de afastamento prolongados, para ter também um enviesamento na pesquisa. Aqui os procedimentos éticos da pesquisa, então, antes da aplicação do questionário, da entrevista, será entregue ali aos alunos e os responsáveis, os professores, termo de consentimento livre e esclarecido. Né? Então, ali citando essa questão dos riscos, que pode ter a quebra da confidencialidade e a perda de privacidade, mas já também tendo as estratégias para minimizar esses riscos, que é não colocar informações identificáveis para que ele não coloque o nome, por exemplo, no questionário, e também vai passar pela revisão pelo Comitê de Ética para garantir essa confidencialidade. Também vai ter um monitoramento contínuo do estudo para responder questionamentos que possam surgir aí durante a pesquisa. Então, os critérios de inclusão para os alunos, então, de alunos de 14 a 18 anos, matriculados há pelo menos 6 meses nos cursos técnicos, participação voluntária, consentimento informado antes da pesquisa, e também essa questão da disponibilidade para realizar de momentos específicos para a coleta de dados. E os professores também, professores a questão de lecionar as disciplinas específicas, né, que tenham uma relação com a agroecologia, também está pelo menos 6 meses sem interrupções, aí, afastamentos, participação inteiramente voluntária, também eles vão precisar assinar o consentimento informado, né, e também disponibilidade de realizar as atividades nos momentos ali programados, sem que interfira nas responsabilidades que eles têm educacionais. Critérios de exclusão. Então, aqueles alunos que estão matriculados há menos de 6 meses na instituição, que foram transferidos para outra instituição de ensino durante o período de realização da pesquisa, que apresenta algum tipo de comportamento antiético, tem um histórico de faltas frequentes, aqueles que claramente optarem por não participar também ou retiram seu consentimento durante a realização da pesquisa. E os professores também, menos de 6 meses de atuação, transferência para outra instituição,
Alteração significativa de suas áreas de atuação durante o período de pesquisa. Às vezes ele está em outra disciplina lá e começa a lecionar aquela, né? Então, não tem essa continuidade. E aqueles que claramente optam por não participar ou retiram seu consentimento durante a pesquisa. Quais são os benefícios, então, para a participação nessa pesquisa para os alunos? Então, desenvolvimento de habilidades de pesquisa, argumentação, análise crítica, influência direta nas práticas da aprendizagem, que a pesquisa ela vai gerar isso, contribuição para a formulação de estratégias que melhorem os cursos técnicos, melhoria na qualidade da formação e também preparação para os desafios profissionais futuros. Para os professores, a aplicação aí de novas práticas pedagógicas e estratégias de ensino, melhoria no processo de ensino-aprendizagem e impacto positivo nas práticas educacionais para os professores e alunos. Então, a coleta de dados vai começar pela questão do questionário. Esse questionário, ele vai ser utilizado à escala Likert, com opções que variam entre discordo totalmente ou concordo totalmente, que vai ser para esses alunos do primeiro ao terceiro ano dos cursos técnicos. Vai ser no horário regular das aulas, em um ambiente tranquilo, para minimizar as distrações, e serão fornecidas também instruções claras e uma breve explicação da importância da pesquisa. Aí a entrevista vai ser feita com os professores, né? Uma entrevista que vai ser semi-estruturada e que vão ser com aqueles que atuam na área técnica, e é justamente o objetivo dela é aprender e identificarem os desafios enfrentados e as estratégias adotadas pelos professores no processo de ensino-aprendizagem. Essa abordagem qualitativa adicionará mais perspectivas ao trabalho, juntamente com a entrevista que vai ser com ser dados quantitativos. Aí a gente vai ter a fase de pesquisa documental, que aí será realizada uma análise diretamente lá nos documentos escolares, como projeto político-pedagógico, o currículo do curso e também os planos de aula, para saber como é que é formulada essa questão das práticas e das aulas voltadas à agroecologia. Então, a análise desses documentos, ela vai fornecer aí estruturas educacionais e processos de ensino em vigor, né, que estão sendo realizados ali nos cursos técnicos analisados. E uma parte dessa pesquisa, ela vai também se destacar, vai ter um enfoque nessa questão das práticas que estão relacionadas à área da agroecologia. Então, ser observadas e documentadas as estratégias utilizadas pelos professores para integrar esses conceitos da agroecologia no currículo, proporcionando uma visão mais clara das abordagens pedagógicas que eles executam. E aí, para analisar esses dados, tem a questão aí da metodologia, que é a estratégia de triangulação concomitante, né? Então, que ela combina métodos qualitativos e quantitativos simultaneamente para aumentar essa confiabilidade dos dados, dos resultados obtidos. E a análise dos dados, ela será realizada em duas etapas. Então, a etapa quantitativa, que os dados dos questionários serão analisados utilizando essas técnicas estatísticas para identificar se tem algum padrão, alguma correlação, e também se tem alguma frequência de termos descritos. E a análise qualitativa, ela vai ser voltada a essa questão da análise de conteúdo. E essa transformação de dados, ela vai ser a integração dos dados quantitativos e qualitativos, e vai ser feita aí essa interpretação desses dados. Então, a convergência dos resultados reforçará as conclusões da pesquisa, enquanto as divergências, aí, a gente pode ter algumas explicações alternativas para serem oferecidas. Então, ela vai ter uma abordagem assim, que vai permitir uma compreensão maior, né, analisar dados qualitativos e quantitativos, para que a gente tenha aí uma compreensão maior dessas práticas realizadas na agroecologia e os impactos para alunos e professores. E os resultados da pesquisa, eles vão ser apresentados em formas de texto, tabelas e gráficos. Além disso, vai ser elaborado um portfólio, que é o produto educacional, que vai levar em consideração esses resultados e as necessidades dos professores e estudantes analisados aí nessas escolas. O que se espera chegar, né, com esse trabalho é o produto educacional, né, que vai incluir essas práticas pedagógicas eficazes e as áreas de melhorias. Então, se a gente encontrar uma prática lá que seja interessante, vai ser adicionado então,
nesse produto educacional. E também em áreas que às vezes têm uma limitação, uma deficiência, vão ser elaboradas práticas para que esse portfólio possa ser utilizado por eles. Então, ele vai ter essas recomendações aí mais personalizadas, digamos assim, e úteis e eficazes para que esse ensino da agroecologia aconteça de forma mais efetiva. Esse aqui é o cronograma das atividades, né? Então, tem a fase da pesquisa bibliográfica, a fase da qualificação, que é agora em agosto, vai ser enviado logo após a qualificação para o Comitê de Ética, e aí a coleta de dados pretende-se fazer ali em outubro, novembro, depois tem aquela questão da análise dos dados, sistematização, para a entrega e a apresentação ali para o ano que vem. Essas são as referências. E obrigada pela atenção. Feliz. Obrigado, Pamela. Você treinou, né? 30 minutos. Gravado. Muito bem. Deixa eu voltar a câmera para cá agora. Então, vou convidar agora a professora Rosana, então, para suas considerações. Nossa convidada interna, que é meio interna. Então, Rosana e depois a professora Marlene. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao professor João pelo convite. A primeira banca que eu participo da discussão, né, do PDM. Eu fiquei muito satisfeita com o tema, é um tema que eu gosto bastante. Parabenizo você, Pamela, pela apresentação. Embora com nervosismo você foi muito clara, algumas coisas que eu tinha ficado em dúvida na leitura eu consegui sanar. Até ali, a hora que você apresentava, eu corria para digitar para dizer assim, já está satisfeito. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade, no intuito da gente conseguir, talvez, melhorar um pouquinho, que você consiga ir para a aplicação, né, ou até pelo comitê de ética, com um pouco mais assertivo, né? Eu, depois encaminho a documentação, tem algumas anotações ali no papel, no Word. Muitas dessas anotações são sugestões, eu não achei tantos erros, né? Estava bem corrigido sua dissertação, poucos erros de português, mas o que eu achava que poderia contribuir, eu deixei na forma de comentários, tá? A primeira coisa, Pamela, no seu título, estratégias pedagógicas e desafio no ensino da agroecologia em 2 escolas do meio oeste catarinense. Na hora que eu li, você vai ver que estava falando lá, eu achei, sim, muito geral o ensino, tá? Ensino em que nível? Ensino, né, que tipo? Até eu peguei, digitei primeiro ensino básico, aí depois que eu li tudo, porque eu não conhecia os colégios, eu fui entender que, na verdade, é o ensino técnico, né? Então, talvez vocês colocarem no título Desafios do Ensino Técnico da Agroecologia, né? E talvez até tirar, né, das duas escolas, ou não sei se é um padrão do IPPGP, né? Também diferente, pode deixar. Mas, se quisesse parar no ensino de agroecologia, já estaria suficiente. Eu não conheci os colégios, então eu fui buscar também na internet, eu vi que foi até uma imagem que você utilizou, foi o que eu vi também, que era do PET da UFSC, que fez a foto de 25, é onde você trabalhou, né? A UFSC, ela tem algum atendimento ali? Ali eles têm, na verdade, eles têm um curso de educação do campo, às vezes eles usam o espaço da escola ali para fazer as aulas, né? O curso de educação do campo eles fazem por regiões, né? Então, às vezes eles, quando era da região ali, eles faziam algumas aulas ali presenciais. Então, o pessoal lá, que são alunos, o professor de classes, eles vêm aqui para poder fazer esses cursos. Isso, mas é para os alunos da UFSC, né? Da região. No resumo, também poucas sugestões.
uma vez tirar o objetivo principal, porque você já começa falando, esse estudo pretende analisar isso, para mim já é o seu objetivo geral. E sugestões de suas palavras-chave para você substituir as que estão no título, por exemplo, a agroecologia, colocar algo semelhante, porque a gente aumenta, então, a chance de o seu trabalho ser encontrado nas buscas de dados, nas bases. Tá. Na introdução, Pamela, achei muito bem escrita, né? Você chega dizendo que né, deixa muito claro o problema da sua pesquisa, traz a questão dos autores, Paulo Freire, Monsenhor Gadotti. Você conseguiu sintetizar muito bem o que você vai fazer lá embaixo. Então, eu gostei bastante. Eu só incluiria a questão da descrição dos cursos, porque você coloca lá, na rede estadual de Santa Catarina, são oferecidos em algumas escolas do campo, além do novo ensino médio, os cursos técnicos voltados à área agrícola. Aí eu coloquei, ou seja, o chamado técnico agrícola integrado ao ensino médio. Porque eu tive a percepção que você quer o integrado, né? Uma delas, ela tem o separado, tem o concomitante, né? Na Não, verdade, concomitante é o mesmo. é o igual. Concomitante, que é o pós. É que assim, tem o que é as duas escolas têm o ensino médio integrado técnico, né? Mas na outra, no setor de negócio, eles têm essa outra alternativa, que é depois de formado, eles voltarem com a pessoa dos formulários, elas irem fazer um ano de curso técnico. Mas aí a ideia é fazer com esses alunos que estão no ensino médio e estão fazendo curso técnico. E quais as diferenças que você imagina que existam entre os dois colégios? A diferença principal entre eles é porque um ele é mais voltado, é que na verdade a 25 de maio ela foi uma escola desenvolvida pelo movimento Pelo MST. E essa outra escola é mais voltada para essa questão agrícola de produção, né? E ela é uma escola um pouco mais antiga, então se a gente comparar as duas, assim, a que tem mais estrutura, digamos assim, é o SEDUC de Água Doce, né? A escola ali, a 25, por ela ter essa questão do MST, ela é um pouco mais, ela tem as questões políticas, né? Então, assim, é uma escola um pouco deixada de lado, né? Se a gente for comparar. E a questão do curso em si, os cursos eles são um pouco diferentes, porque o de agroecologia já é mais voltado, né? É um curso mais voltado não só à produção, né? Então eles têm bastante, tem outras atividades, eles trazem mais a comunidade para a escola, eles trazem essa questão do MST, e o outro curso é mais voltado para a produção. Eu quis pegar essas duas escolas também para a gente ver como que é a agroecologia abordada nas duas escolas, né? Porque são duas realidades diferentes. Então, uma é mais voltada para a produção e outra voltada mais para essa questão não somente da produção, mas da questão social também. Mas acho que agora você já viu que tem, né? Esse tipo de agroecologia. Existe. Porém, curricular tem disciplinas, tem físicas das disciplinas, tem a disciplina também de agroecologia. Eu estou te pedindo porque, assim, eu trabalhei no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e lá a gente também tinha técnica agrícola. E a matriz, assim, a estrutura curricular que eu via do integrado, ele era muito mais voltado para a questão do filho do produtor rural, que precisa ter alta produtividade, então ele ia lá para a Revolução Verde, mais de encontro com a Revolução Verde, do que a ecologia em si. Então, eu lembro que era uma disciplina só, que era dentro da biologia que eles trabalhavam com ecologia, sabe? Não chegava assim a ter uma disciplina. Isso, com métodos de plantio mais ecológico, né? Esses tratos que seriam necessários na agroecologia. Então, eu acredito que você vai ter um contraste, sim, relevante, né, com essas duas escolas. E aí, Pamela, então, você padronizar tanto no seu material e métodos, você sempre colocar que são somente os alunos do integrado, né, que você vai excluir aqueles de Água Doce que não são do integrado. E o fato deles morarem ali, que você falou que eles têm, são alojados e tal, como que isso interfere na educação deles?
No caso, assim, porque normalmente eles moram ali porque alguns deles estão um pouquinho mais longe, né? Ali tem Friburgo, né? Então, tem gente de Rogério, Curitibanos, tem alguns que são do... Tinha uma aluna na época que eu trabalhei lá, que ela era lá da fronteira. Claro que não é todos, né? Mas a maioria, eles moram nos municípios vizinhos. E o que eles fazem? Porque eles ficam esse período integral, normalmente eles ficam para sempre na escola, eles normalmente vão fazer atividades relacionadas à área agrícola nesses períodos que eles não estão em sala de aula. Então, eles estudam de manhã e de tarde. À noite, eles fazem ali aquela questão de estudos, de atividades. E no período da tarde, entre esses intervalos de aulas, eles normalmente vão cuidar da produção, às vezes vão limpar o lugar alimentar, né? Tem toda essa questão das hortas também, que eles precisam colher. Eles ficam fazendo atividades que estão relacionadas à escola também. Então, que é diferente desses alunos que eles estudam, né, que eles vão para casa, eles não ficam integrados, digamos assim, 24 horas por dia nesse ambiente. Normalmente eles criam até laços, é como se fosse uma família, né? Tem um convívio muito direto com todos os estudantes, né? E claro, nem sempre com os professores responsáveis, né? Tem os professores que eles chamam de convivência que ficam acompanhando nesses períodos, assim, ficam sozinhos, né? Esses períodos que eles ficam direto na escola. Quando você fala em educação no campo, claro que a gente vai em relação aos movimentos sociais, né? Falar em educação no campo. Eu sugiro que no final aqui da sua revisão sistemática, do seu referencial teórico, em algum lugar você inclua alguns termos que a gente tem utilizado recentemente. Então, por exemplo, a gente tem utilizado agora a bioeconomia. Então, é uma forma agora de ter as produções, geração de renda, né? Mas alinhada à preservação do meio ambiente. Né? Então, se você buscar alguma coisa de bioeconomia, a agroecologia está dentro da bioeconomia, sabe? E você pode aprimorar um pouquinho essa reflexão da ecologia sem ficar muito direcionado para os movimentos sociais. E aí você espera que quantos participantes tem de cada escola? Porque eu vi que o público ele tem uma diferença, né? O Água-Doce tem um número maior de alunos. Acho que tem 70 alunos e mais que eu tenho 40. Não sei atualmente como é que está esse número de alunos, mas essa também foi uma dúvida que surgiu pela essa questão da discrepância de quantidade. Não sei se estaria ali 30 alunos de cada ou 20 alunos de cada. Não sei se seria melhor, ou seria com todos eles, mas Naquele cenário, eu aplicaria todos até. Porque não é um número tão grande assim. Né? Essa questão, eu vi que bastante alunos na escola do SEDUC. A quantidade maior. Pelo que eu vi. Então, assim, você vai ter que ver tipo, uma proporção, né? Se muitas pessoas se negarem com uma participação voluntária, isso também é outra coisa que é importante você anotar, Pamela, de colocar também no termo ali de consentimento. E na hora que você fala participação, critério de exclusão e inclusão, que no caso do menor, quem aceita ou não a participação são os pais, né, os responsáveis. Então, não é ele que vai querer participar ou não da pesquisa, a não ser que ele tenha 18 anos, né? Então, os pais aceitarem ou não também é um critério de participação. E aí você poderia ver, né, uma X%, né, eu espero que tenha em torno de 50%, hein, 50% de cada uma. Você vai ter um valor bem considerável. Não precisa ser 50%. Pois é. Outra coisa, professores. Não ficou claro quantos professores você pretende abordar. Você comentou ali, né, que aqueles que estão relacionados à disciplina. As disciplinas da área técnica. Aí, teria que ver, porque às vezes um professor ele ministra 3 disciplinas. Então, teria que ver a quantidade de professores que tem por área técnica. Então, essa é uma informação que eu estou entrando em contato com a escola, eles estão assinando ainda aquele termo, né?
Então, eu não sei quantos professores têm ministrando essas disciplinas técnicas dentro. Eu tenho a lista das disciplinas. Ela está fazendo o termo de... Não é consentimento, não, é que de cooperação, Então, da se você instituição como participante, né? sim, nesse momento, e levantar mais ou menos quantos os professores têm, porque isso pode ser uma das coisas que eles te pode questionar lá no CEP. Vai precisar informar. Porque para os professores são aquelas questões mais abertas, né? Mais qualitativas, então seria interessante você já colocar lá, prever se a participação tem 10 professores, né? Para que isso seja balanceado no momento de fazer análise do seu projeto. E aí, Pamela, na apresentação e aqui no texto, eu percebi também que manteve essa ordem. Você primeiro fala da pesquisa aplicada, para depois falar da questão documental. Né? A pesquisa documental, ela vai ser feita nessa ordem mesmo? Vai ser depois da aplicada? Ou vai ser simultâneo? Tipo, na hora que você estiver mandando o questionário, lá aplicando? Eu primeiro, no momento, penso no momento que tiver aplicando, depois aplicar os questionários, né? Porque, assim, como elas são escolas longas, né? E nesse momento, lá, eu tenho essa conversa, os materiais, estar em contato com eles. Mas é no mesmo período que estiver aplicando, assim. Tirando essas informações, os questionários, as entrevistas, para coletar esses materiais também. Sim. Como a pesquisa documental ela não tem um período específico para ser conduzida, talvez na hora que você fechar esse acordo de cooperação ali, você já solicita para eles o PPC, documentos, porque você já consegue fazer uma análise deles. E aí eu trabalho, sabe, colocar que vai fazer, no caso da qualificação. Essa qualificação não. Aí depois é só uma sugestão também, porque às vezes você pode encontrar alguma coisa que influencie na sua aplicação, sabe? Alguma informação relevante. E por último, essas perguntas que vocês elaboraram, né? Tanto o questionário tudo bem, está na escala Likert ali, né? Vocês tiveram algum pesquisador que vocês simpatizaram ou foram vocês que criaram? Essa pesquisa tem uma professora, eu não me lembro muito do artigo que ela fez. Eu dei uma olhada no que ela fez, mas não me baseei nela, assim, só para ter uma ideia de como fazer, mas mesmo que escrevi. As perguntas foram... Porque se tivesse alguém que você tivesse fundamentado, aí no material inédito seria interessante você citar, né? Foi inspirado, né? Foi inspirado. Adaptado, né? Adaptado, acho que é melhor. Adaptado de fulano, né? Ideias que estão ali, estrutura, né? Embora você tenha alterado a redação, né? Mas assim, a ideia, né? E eu achei engraçado que você perguntou das punks, né? É uma tradição, pessoal, ingerir e utilizar a produção de punks ali? Ali na sim. Legal. Eles têm um outro medicinal também. E lá eles também cultivam as plantas. Como eles ficam tempo integral na escola, normalmente não é fornecida a refeição na noite. O Estado não fornece, então eles que têm que... Normalmente eles têm que vender na feira o produto para comprar esse alimento na noite. Então, eles fazem pastel, vendem às vezes alguma verdura, uma coisa que é produzida na escola para eles terem dinheiro para comprar. Então, eles, bastante coisa que eles produzem aí para eles. Legal, que aprendizado. E aí os bioinsumos lá tem composteira? Tem composteira e eles trabalham bastante com bocados. Tá. Interessante. Hoje faz tempo que eu trabalho, então faz 2 anos que eu não trabalho lá mais. Então,
E naquela época a gente trabalhava com essa questão do Bocashi. Qual cirurgia você dá? Trabalhava com biologia, leitura e também leitura, só que na parte de campo, prática. Eu ficava só na prática. E tinha a leitura que era a sala de aula. Bem legal. Então, minhas recomendações e dúvidas, né, eram essas, Pamela. Eu faço bastante perguntas, mas parabenizo você e seu orientador pela pesquisa. E acredito que vai ter bastante bons. Muito bem. Obrigado, professor. Agora acho que está funcionando aqui. Obrigado pelas contribuições. Pamela, não sei se tem mais alguma questão que... Acho que não, vocês já foram interagindo, né? Então tá, vou passar para a professora Marlene, então. Eu vou focar aqui na Pamela, daí a gente observa ela. Vocês conseguem ver as reações dela aos comentários do professor Marlene. Vocês conseguem... Bom. Bom, então, boa tarde. Professor Joel, muito obrigada pelo convite. Pamela, fiquei muito feliz que você falou que gostaria que eu estivesse na sua banca, né? Então, espero corresponder aí com uma análise, né? Tanto da relevância da tua pesquisa e também daquilo que eu penso que nesse momento ainda você pode estar avançando. Professora Rosana, prazer, primeira banca que fazemos juntos, né? Prazer é todo meu. Um assunto, Pamela, que me interessa muito, né, pelo fato de, no fundo, trabalhar aquilo que a gente defende de um conhecimento que é pertinente, né, um conhecimento que tenha sentido para aqueles que estão e buscar um currículo que seja vinculado à realidade do campo e não um currículo urbanizado. Né? A gente tem isso tão presente nas nossas escolas do campo, que a gente acaba trazendo currículo urbano, né, e pensando que todos devem aprender a partir daquele currículo. Então, nesse sentido, parabéns, Pamela, pelo teu interesse em avançar, né, isso era muito claro já nas tuas participações nas aulas, né, nas tuas discussões, assim, essa paixão por aprofundar essa discussão, e está aí, né, a tua pesquisa encaminhada nesse sentido. Então, é uma pesquisa que tem relevância social, né, porque traz uma demanda latente da educação, e no nosso caso, da educação básica, né, então, acaba se aproximando daquilo que o PPGB tanto busca, ao mesmo tempo, ela é uma pesquisa relevante academicamente, porque ela acaba trazendo, né, reflexões sobre questões epistemológicas, mas também sobre a realidade que você está investigando, tá? Então, assim, texto está bem escrito, como a professora Rosana falou, né, dá para compreender claramente, tem um equívoco ou outro, isso é normal, né, você está em construção e depois, lá no final, a gente ainda precisa de um revisor, porque muitas coisas a gente não enxerga, né, mas é um texto bem escrito, flui, né, parágrafos bem construídos, tem uma fundamentação bem proposta, então tudo isso ajuda, tá? Você já está num caminho bem bacana, assim, sabe, Pamela? E o que eu vou trazer aqui são sugestões mesmo para você discutir com o professor Bade, justamente no sentido de ver quais são adequadas para a tua perspectiva, tá? Estava questionando o professor Bade, no decorrer, se realmente as duas são do campo, são escolas do campo, né? E aí eu sugiro que você deixe isso bem claro, tá? Reforce isso, talvez até no título. Por quê? Porque você já mostra o local, tá? Não é uma escola urbana, são escolas que têm uma especificidade. E para isso precisa de um currículo específico, né? Que tem, sim, uma vinculação com qualquer currículo nacional, aí, porque a gente tem documentos que orientam a educação, mas que considerem também a realidade local, tá? Então, isso é bastante importante. Então, talvez na hora de reconfigurar o título, deixar isso claro, e deixar isso claro também quando você apresenta
o locus da pesquisa, na verdade, que são duas instituições, tá? Sempre deixando claro. E aí discutir, colocar claramente, de novo, o que é uma escola do campo, né? Porque a escola do campo também tem aquela questão, né? Ela não necessariamente precisa ser no campo, mas ela tende, em termos de proporção, a maior parte de pessoas que vêm dessa realidade, né? Ribeirinhos e tudo mais. Enfim, tem as definições aí que a gente encontra. Então, assim, deixar muito claro que são realmente escolas do campo, porque isso dá um valor para a pesquisa, né? Afinal, que escolas são essas, né? No resumo, Pamela, eu sugiro você deixar um pouquinho mais detalhados os objetivos específicos, e aí você traz esses objetivos lá na página 8 e tem também lá no termo de consentimento, como deve ter. E aí uma sugestão, talvez para discutir com o professor Bade, na introdução e depois lá no termo de consentimento, livre esclarecido, aparecem muitos verbos no mesmo objetivo. Por exemplo, tem um objetivo que trata de, ele tem analisar, identificar, e mais um verbo. Geralmente, o verbo, no objetivo, o verbo é o primeiro, é a ação. E depois, sim, né, a gente pode colocar a intenção, mas a intenção já não é o verbo, ok? Então, se você puder dar fazer uma visita de novo a esses objetivos específicos, para tentar enxugar um pouco é importante, e ao mesmo tempo ampliar um pouco lá no resumo, tá? É claro que a gente não precisa trazer completo, porque o resumo é um resumo, mas assim, para deixar um pouquinho mais claro de que realmente se trata, tá? Outra distinção que eu sugiro fazer no resumo é distinguir um pouco mais o que é pesquisa e o que é técnica e instrumento. Você colocou as duas coisas juntas, tá? E definir o tipo de pesquisa, abordagem qualitativa, quantitativa, é tão importante quanto daí definir os instrumentos e técnicas, porque se a gente não tiver isso bem proposto, a nossa pesquisa acaba não se sustentando, tá? Então, dar um pouco mais de evidência à tua forma, aos teus recursos para coletar dados. E aí fazer isso também lá no capítulo de metodologia. Eu já vou trazendo as duas coisas, porque daí fica mais fácil, tá? A professora Rosana até chamou a atenção, né, na questão do questionário ali, e eu reforço, assim, né, porque o que a gente tem cuidado um pouco, claro que no doutorado a gente aprofunda isso, mas o fato de que o instrumento, ele precisa ter olhar de alguém, porque senão a gente lança. Primeiro, essas perguntas, elas precisam ser sustentadas por algo. Então, a leitura prévia, talvez outros instrumentos, né? Então, deixar isso claro. Mas também, se puder, validar. E aí tem várias técnicas de validação, né? A técnica Delphi, por exemplo, enfim, técnica simples de encaminhar para 5 juízes, né? Alguém que conhece da educação do campo, alguém que conhece da agroecologia, talvez um professor até do mestrado, para tentar se sintonizar, e professores que estão em atuação, para ver se aquelas perguntas realmente dão conta, se são claras. A validação é um processo muito importante, Pamela, para você assegurar que os instrumentos, que as técnicas, né, deem conta daquilo que precisa ser coletado. Na hora que a gente elabora, para a gente parece que sim. Eu vou te dar um exemplo. Estávamos com uma pesquisa envolvendo crianças, e aí a gente encaminhou para uma professora do PPGB, solicitei que a orientanda também encaminhasse, e aí para nós, isso a gente não se deu conta, e depois a professora que fez a validação, ela, olha, uma pergunta dessa para uma criança de 8 anos é muito complexa, e daí a gente releu, e realmente a gente concordou, né? Porque era muito rebuscada para uma criança de 8 anos, né? Mas para a gente estava ótimo, então sempre é importante o processo de validação, tá? E a outra coisa que essa me pesa um pouco, porque é uma discussão epistemológica, e a gente preza por isso, porque existe uma preocupação na área da educação com
com alguns termos que são muito... Não que a gente não precise da indústria, não que a gente não defenda o mundo do trabalho, não é isso, tá? Mas é que alguns termos acabam caindo muito no tradicional, no tecnicismo. E aí um exemplo você reforça isso ali no resumo e depois também o termo eficazes. Eficazes em que sentido? Tá? Eu posso ser eficaz no sentido só de obter boas notas. E você tem muito ali para dizer qual é o tipo, né? Substituindo, inclusive, de repente, o termo eficazes. Você tem Paulo Freire, você tem Moacir Galdotti, você tem agroecologia, então, tem vários. Então, que educação é essa? É só uma educação eficaz? Eficaz é o quê? Só a reprodução de conteúdos pré-determinados? Né? Então, um pouquinho de cuidado no uso desse termo e pensar na vinculação desse propósito. O que eu quero de fato? Tá? Ver uma educação eficaz ou ver se ela dá conta disso, né? De uma perspectiva mais de pertinência ou algo mais nesse sentido. Tá? Bom, não tenho muitas sugestões, tá? Elas são mais genéricas, assim, e o que eu vi pontualmente eu mando no texto, aí você pode estar discutindo com o professor Bade, vendo se é preciso. Em relação ao capítulo teórico, eu sugiro até 2 capítulos, porque ficou muita coisa dentro de um capítulo só. Tá? E aí eu sugiro que você discuta no primeiro mais a educação no campo, para chegar ao contexto da pesquisa, então as escolas, tá? E talvez trabalhar antes a educação no campo, daí a educação profissionalizante, e daí depois as 2 escolas, que parece que quebrou ali no meio, você jogou o profissionalizante, dá para entender, porque você quis explicar, né, a proposta da outra escola, mas acabou parecendo quebrado. Então, acho que você poderia ter um capítulo nesse sentido. E aí, Pamela, eu te dou uma sugestão para você ver o que estão discutindo em relação à educação no campo e à educação do campo. Tem uma diferença. Tá? São perspectivas diferentes. Então, dá uma pesquisada e aí, a partir da pesquisa, eu tenho certeza que você vai optar com segurança se é educação no campo ou educação do campo. Tá? Inclusive, se você entra tem uma revista da UFT que discute muito a questão das escolas do campo, a perspectiva educacional. Pode consultar essa revista que você vai encontrar artigos que discutem isso. Ou entrando no Google, né, perguntando educação no campo, educação do campo, que você já vai encontrar estudos que colaborem para isso. E aí você vai ter segurança, porque, queira ou não, o fato de ser do campo ou no campo traz subjacente uma base epistemológica. Aí você trouxe aqui uma base epistemológica alicerçada por autores de referência. Então, a gente tem que ser meio fiel a essa perspectiva. Não, tem que ser fiel a essa perspectiva. Né? Bom, e o segundo capítulo, aí sim, eu traria o referencial mais epistemológico, que é a pedagogia da autonomia, porque antes você vai trazer a discussão da educação, a todo o movimento, né? Enfim, como você traz ali. E o segundo, eu deixaria a pedagogia ali da autonomia, Paulo Freire, a pedagogia e a agroecologia. Tá? Eu penso que ficaria mais, assim, um capítulo mais da escola em si, da constituição desse tipo de educação, e outra que dá as bases conceituais para te pensar num tipo de educação, tá? Bom, então, são questões bem pontuais, tá? Como eu falei, mas eu penso que podem ajudar bastante. E uma última, quando você revisar, caso você revise os os objetivos, lembre-se de adequar, né? Resumo, introdução e termo de consentimento livre esclarecido também, tá? Não fica diferente. E uma última questão que eu sugiro também é quando você fala dos participantes, aqui você deixou claro que você ainda não tem um número, mas é importante que você defina, tá? Quando você apresenta os participantes, falar antes deles e daí na inserção do campo de atuação deles. Porque você traz de novo o contexto e depois você fala
dos participantes. Traz antes, quem são eles? Quantos são? Quem são? O que cada um fará? O que em cada, né? E aí, claro, aí você vai contextualizando a ação docentes, das duas, ou é de uma, né? São estudantes. Então, vai trazendo esse, primeiro, quantos são, quem são, o que fazem, né? E o que farão na tua pesquisa. Porque daí você linka lá com a entrevista e o questionário. Tá? E aí tem a análise documental que você pretende fazer também. E aí, assim, para fechar, você traz nos objetivos muito claro a questão do egresso, mas ela não é discutida quando você discute as escolas. Então, você quer ver se aquilo que está sendo proposto tem convergência com o perfil de egresso esperado, né, proposto nessas escolas. E aí você precisa deixar claro, tá? Por exemplo, se a gente olhar a proposta do PPGB, a gente vai ter claro lá qual é o perfil do egresso do mestrado e qual é o perfil do egresso do doutorado. Pode ser que se encontre, a princípio deveria se encontrar isso no projeto político-pedagógico das instituições. Se você não encontrar claramente lá, porque nem sempre, né, na educação básica isso fica muito claro, você teria que buscar uma leitura de algum documento das escolas, enfim, para deixar isso claro, senão você não vai poder dizer que tem convergência com o perfil ou não tem, porque se a gente não deixar claro qual é o perfil, a gente não consegue dizer se está convergente ou não. Tá? Então, Pâmela, são questões bem pontuais, que eu considero que elas têm sua relevância no sentido de eu estou nesse momento, nessa etapa da pesquisa. Eu posso aperfeiçoar isso, porque isso vai me garantir tanto rigor metodológico, como uma coerência com a base epistemológica da tua pesquisa, e ao mesmo tempo vai te ajudar a coletar dados que realmente consigam atender aqueles objetivos que você propôs ali. Termino parabenizando mais uma vez, uma pesquisa muito bonita, né? Mais uma contribuição para o PPGB. Eu orientei, não sei se o professor Bade lembra, eu orientei a Cristina, que fez uma proposta curricular para uma escola de Massaranduba. E foi muito bonito, porque era uma escola que estava para ser fechada, e hoje ela é um potencial muito motivada pelo trabalho da Cristina. E em Caçador também a gente teve a Aline, né, que fez numa escola também, no campo, e foi um trabalho fantástico. Então, assim, parabéns, né, por continuar pesquisando aquilo que o PPGB já vem fortalecendo, né, e você traz mais aí uma contribuição para a gente dar sequência a esses estudos. Obrigada, professor Bade, mais uma vez, obrigada, professora Rosana. Não tenho perguntas, né? Vamos deixar essas perguntas para a defesa. Obrigada, tá, Pamela? Obrigado, professora Marlene. Pamela, não sei se queres comentar. Agradecer as contribuições, né? É bom que a gente tenha outra visão. A gente normalmente fica naquela visão nossa, que acha que está tudo claro, né? E quando outra pessoa lê nosso trabalho, a gente vê que tem ali alguns ajustes que precisam ser feitos. Mas agradecer as contribuições. A questão de eficácia me passou também. Chega uma hora de sentar. E aí toda essa mudança aqui na minha rotina também bagunçou um pouco. Mas agradeço, né, então, as contribuições. Pamela, agora eu vou te pedir um minutinho de licença. Pode sair aqui por essa porta, né? Só deixar ela encostada. Eu já te chamo de volta. Marlene, nós podemos fechar os microfones e eu te ligo no WhatsApp. Pode ser? Sim, claro.